Agora sim, a gente estava com alguns problemas técnicos, mas agora deu certo. Boa noite, Luan. Boa noite, Dani, mais uma vez. Boa noite. A gente estava com alguns problemas técnicos, mas agora. Boa noite, Alissa. Deixa eu aceitar aqui. Boa noite, Olá, Vivi. boa Alguns noite. problemas técnicos, mas a gente conseguiu. Eu quero pedir para vocês que estão entrando online agora com a gente para compartilhar, enviar para os enfermeiros que têm interesse de morar fora, né, Vivi? Claro. Ter outras experiências. Então, assim, se você está entrando agora aqui com a gente ao vivo, eu vou pedir para vocês curtirem para o Instagram, levar para outras pessoas e compartilhar, tá bom? E aí, Vivi, quase que a gente não consegue, eu mandando convite para Na você. hora que eu entrei, você cortou. Aí eu entrei de novo. Ah, eu estava tentando mandar o convite e não estava Sem conseguindo. problema. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Boa noite. Obrigada aí pela oportunidade de poder divulgar nessa informação tão legal e tão importante para os enfermeiros brasileiros. Te agradeço. É muito importante a gente divulgar a informação, fazer com que os nossos amigos entendam que a gente tem uma gama de lugares e experiências que a gente pode trabalhar, né? A Vivi também é uma enfermeira que trabalha na área de estética, né? Você poderia falar um pouquinho sobre você, Vivi? Claro, claro. Bom, meu nome é Vivian Barbosa, né? Eu sou enfermeira esteta. Quem é da estética aí, ou já ouviu falar no meu nome, ou já esteve comigo, porque eu fui uma das primeiras enfermeiras a trabalhar com estética no Brasil, né? Isso lá em Uhum. 2013, 2014, mais ou menos. Em 2016 conquistamos a resolução, teve todo aquele problema dos médicos entrarem com ação judicial, enfim. A estética está aí hoje em dia com força total, né? Não tem mais como voltar ao menu anterior, enfim. E hoje em dia eu trabalho com a preparação e recrutamento de enfermeiros interessados em ingressar no mercado de trabalho americano. Embora ainda seja membro ativa dentro da estética, né? Eu ainda faço parte da Câmara Técnica de Enfermagem no Conselho de Enfermagem do Rio de Janeiro. Ainda estou dentro ainda. A estética, quando entra na gente, não tem como você deixar. É uma cachaça de Isso. viver. Uhum. E como é o seu trabalho na Câmara Técnica? Conta pra gente. Então, nós elaboramos pareceres, orientamos enfermeiros que têm dúvidas em relação a, por exemplo, como abrir uma clínica, quais são os procedimentos que os enfermeiros podem fazer atualmente, sempre à luz do código de ética, perdão, das resoluções. Então, orientamos de forma geral. Quem tiver alguma dúvida nesse sentido, nos procure, que estamos lá à disposição para ajudar os enfermeiros que estão na luta aí da estética. Não sendo o assunto hoje, mas você pode falar por onde a gente consegue falar com vocês. Tem um e-mail, tem um telefone. Então, dentro do próprio Corém, né, tem um link que as pessoas podem entrar, um e-mail e mandar direto para o Corém quando tem alguma dúvida. E depois esse e-mail ele é direcionado para a gente da Câmara Técnica. Quando é uma coisa necessária de parecer, a gente se reúne para ver o que a gente pode fazer nesse sentido, ver alguns pareceres que já existem, né, resoluções e tudo mais. Mas a porta de entrada seria essa, mandar um e-mail para o Corém RJ. Mas se quiser entrar em contato comigo também, no final da live aí, coloca meu contato, que a gente ajuda também, não tem problema nenhum não. Se quiserem falar pessoalmente, Ai, que bom. Pessoas acessíveis, assim, é que a gente está precisando, né? Que às vezes surge a dúvida, então, assim, quem tiver dúvida em relação à estética, pode entrar em contato diretamente pelo site do Corém, né? E depois a Vivian vai passar o Instagram dela, para caso vocês queiram, né, tirar dúvidas também sobre a nossa live de hoje. claro. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês curtirem aí, enviar para os amigos, para que a gente possa divulgar essa informação tão importante. Porque às vezes a pessoa fica achando que é um sonho impossível, né? Morar em outro lugar, ter medo da língua, né? E assim, vocês recebem, né, a galera direitinho? Como que funciona isso daí? Você pode falar um pouquinho pra gente, Vivian? Na verdade, Daniela, o que passa é que o enfermeiro brasileiro anda tão desestimulado, né? São anos e anos brigando por Verdade. um piso salarial, por uma carga horária decente de trabalho, né?
Eu sempre comento isso, nós éramos heróis na pandemia, né? Mas palmas, aplausos não pagam nossas faturas de cartão de crédito, né? O colégio dos nossos filhos, enfermagem por amor na época da Madre Teresa de Calcutá, hoje em dia não se aplica mais, né? Enfim, a gente ama a profissão também, com certeza, né? Mas precisamos de ter um salário digno e condições de trabalho de acordo com a nossa importância. E, infelizmente, isso no Brasil, a maioria dos enfermeiros não tem, né? Então, o primeiro mundo está aí de braços abertos, tá? Com vagas disponíveis para os enfermeiros, bons salários, boa carga horária de trabalho, enfim. Já que o Brasil não valoriza os seus enfermeiros, não nos resta outra coisa senão buscar outras formas de trabalho. Olhar acima das paredes hospitalares dos hospitais brasileiros, né? Estados Unidos está aí, de braços abertos esperando pela gente. E nós trabalhamos com recrutamento direto para os Estados Unidos, ok? Ai, que bacana. Então, assim, eu também tenho amigos que trabalham fora, né? Então, assim, no começo eles ficaram com muitas dúvidas, né? Tem uma amiga minha que atualmente está na Alemanha, que semana que vem a gente vai falar sobre enfermeiros na Alemanha. E conta um pouco aí da sua empresa, como que funciona. Bom, já te adianto que os Estados Unidos está pagando 3 vezes mais que o salário alemão, tá? 3 vezes mais que a Alemanha, 30% mais que o Canadá. E se formos comparar com o salário do Brasil, né, de um enfermeiro brasileiro, eu nem sei te dizer, né, quantas vezes aí eles pagam a mais. Porque a gente até o momento nenhum piso salarial definido teve, né? Suspende Verdade. lei, aplica a lei, e a gente fica nessa situação. Então, vou te explicar resumidamente como é que funciona o processo, ok? Daniela, eu dou reuniões semanais, 5 vezes por semana, tá? Eu e a nossa representante, explicando sobre os detalhes do processo. Porque a primeira coisa a ser feita é o enfermeiro entender os detalhes do processo. Até mesmo para ele decidir se é isso mesmo que ele quer, se é a hora, entender quais são os benefícios, quais são os desafios que ele vai ter que enfrentar. Então, nessa mentoria, eu explico tudo, tá? Depois, no final, a gente deixa aí o contato para poder entrar comigo nas reuniões, link do Zoom, tudo que for necessário para que possam nos encontrar. Somos totalmente acessíveis. Estamos aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais, ok? Então, funciona assim. Em primeiro lugar, seu desejo é ir para os Estados Unidos e mudar a sua realidade, né? Não adianta só ficar reclamando, né? Como eu disse, já que o Brasil não valoriza os seus enfermeiros, partiu os Estados Unidos. Primeira barreira, Daniela, é a língua. Primeira barreira é a língua, tá? Falo pela experiência que a gente tem em relação aos enfermeiros latinos, principalmente. Tanto os que falam espanhol, como nós que falamos português. Uma vez que você domina a língua, o resto você consegue resolver, tá? Nós do Grupo Nest temos o curso de inglês para oferecer para os enfermeiros que estejam interessados, tá? Não é obrigatório fazer conosco, pode fazer onde você quiser. E se vier falando inglês, melhor ainda, porque o processo é mais acelerado. Mas como identificamos que a dificuldade maior do enfermeiro latino é a língua, nós temos um curso intensivo, né? Existe uma escola de idiomas que é associada ao grupo, que fornece o curso de inglês, tá? Então, a primeira barreira é a língua. Depois, tem o processo de validação, né? Eu não sei se você já quer que eu explique isso tudo agora, ou você quer ir perguntando gradativamente, porque é bastante informação. É bastante informação, mas estou vendo que você já se empolgou, então pode falando. Claro, porque a primeira barreira, como eu te expliquei, é o inglês, né? Depois tem o processo de Uhum. validação do diploma, né? Você tem que validar o seu diploma de enfermeiro brasileiro para trabalhar de forma legal em outro país. Nós cuidamos disso para vocês, tá? Existem 2 provas importantes, 2 exames importantes que o enfermeiro precisa fazer e precisa da aprovação para conseguir seguir com os trâmites. Uma é a prova de proficiência na língua inglesa, onde o enfermeiro precisa alcançar o nível intermediário B2. E a outra é uma prova chamada NCLEX-RN. O NCLEX-RN é uma prova de conhecimentos em enfermagem voltada para a área assistencial hospitalar. E ela vai medir o conhecimento desse enfermeiro. É muito parecida com a prova da OAB, que acontece no Brasil, com os nossos advogados. Então, o enfermeiro precisa da aprovação nesse exame para ter a licença, para ter a matrícula para trabalhar nos Estados Unidos, né? Para ter o seu COREN americano. E nós temos o preparatório para todas essas provas. Então, nós cuidamos de tudo, tá? Nós ensinamos inglês, preparamos para as principais provas, fazemos o processo de validação e depois que você tem isso tudo, a gente consegue um sponsor para você, um hospital para te contratar.
E Vivi, é muito importante, assim, às vezes até mesmo fazer com vocês, porque vocês já sabem mais ou menos como é a prova, né? Porque às vezes a gente vai procurar um curso por fora, né? E a gente vai precisar o quê? De um inglês médico específico, né? Para as provas que são não só em inglês, mas específico para a nossa área, né? Para a prova de proficiência, não. A prova de proficiência em inglês é a prova que vai provar se você sabe realmente falar inglês. Então, nesse exame vai cair interpretação da língua inglesa, interpretação de texto, coisas relacionadas à gramática. Entende? Essa prova, não. Essa prova, ela só demonstra que você sabe falar inglês. Você precisa da aprovação nela e chegar no nível B2. O que realmente vai medir, né, o conhecimento do enfermeiro dentro da área é o NCLEX. O NCLEX todos têm que fazer, inclusive os enfermeiros americanos também têm que fazer o NCLEX. É como eu citei, é tipo a prova da OAB. O advogado, se não passar na prova da OAB, ele não tem matrícula, né? Conosco acontece o mesmo. Se não passar no NCLEX, não tem a licença para trabalhar de forma legal. Mas passa, tá? Não é uma coisa impossível, não. É um pouquinho difícil, tem que estudar, mas é igual concurso público, né? É meter a cara e estudar. Uhum. E aí, depois, né, que você consegue o diploma, tudo direitinho, vocês ajudam também na contratação junto com o hospital. Sim. Na verdade, Daniela, esse processo já acontece há muito tempo no Brasil, tá? Não é nenhuma novidade, não. Os Estados Unidos estão precisando de enfermeiros, não é de hoje. Só que depois da pandemia ficou um pouco mais urgente. Então tem uma série de facilidades para que o enfermeiro consiga entrar. Então como é que funciona? Nós do Grupo Nest não somos somente assessoria. Nós também trabalhamos como recursos humanos de mais de 300 hospitais nos Estados Unidos. Atualmente temos cerca de 318 hospitais associados ao grupo e outros que estão prestes a fechar contrato. Quando o aluno, né, quando o candidato termina todo o processo, a gente vai olhar no nosso banco de dados quais hospitais estão oferecendo vagas. E sempre tem, porque eles estão precisando. Sempre tem um ou dois oferecendo vagas. E vamos ofertar essa vaga para esse candidato. Quando o candidato aceita a vaga, ele passa a ter um sponsor, né, que é o hospital que está contratando. Daí para frente, o hospital paga tudo para o enfermeiro. Paga o processo migratório, paga a passagem aérea, paga o visto. Você entra no país com um visto chamado EB3. É um visto de trabalho que te dá direito ao Green Card. Você já entra no país com Green Card. Para você ter ideia, um Green Card está custando em média $15 mil, que equivale a R$75 mil numa cotação de 5. O hospital paga isso para o enfermeiro. Então, quando você chega lá, você entra no processo de assimilação. 30 dias você não trabalha, você tem alimentação e alojamento por conta do hospital. Depois desses 30 dias, você começa o período de treinamento, que vai de 3 a 6 meses, mais ou menos. E nesse período, sim, você já é remunerada e você já ganha como qualquer enfermeiro americano. Você não ganha $1 a menos pelo fato de ser estrangeiro. Ah, tá. Então, já nesse início, quando o enfermeiro começa a trabalhar, não tem diferença no salário. Não. No nosso caso, não, porque nós somos o que chamam de direct hire. Nós contratamos de forma direta. E eu explico isso porque existem assessorias no Brasil que também são sponsor, ou seja, elas te contratam. É como se fosse cooperativa. Quando você é contratado, você é funcionário da assessoria. No nosso caso, não. Você vai ser empregado diretamente do hospital. Nós preparamos vocês, recrutamos vocês e entregamos com matrícula, já com licença, né? Falando inglês, já para trabalhar. Então, vocês já entram ganhando como qualquer enfermeiro americano. Não ganham a menos porque pelo fato de serem estrangeiros. Fique tranquilo. E a escala de trabalho, como é essa escala? São 3 plantões semanais de 12 horas, tá? Não é 24 por 72, não é 12 por 36. São 3 plantões de 12 horas. Seria um esquema 3 por 4. Você trabalha 3 plantões de 12 e folga 4 dias. Podem ser diurnos ou noturnos, dependendo, né, da tua escala de plantão. Então, você trabalha 3 e folga 4. Ah, e nesses primeiros meses, né, a própria instituição já te oferece, então, um local para você morar. Na verdade, não. Quando você vai para lá, durante 30 dias, você tem um processo de assimilação. Nesse processo de assimilação, você não trabalha, mas você tem alojamento e alimentação gratuita por conta do hospital. O alojamento pode ser um quarto que o próprio hospital disponha, porque existem hospitais que têm, né? E se o hospital não tiver, eles podem pagar um quarto de hotel para você, durante 30 dias.
E esses 30 dias é para que você organize a sua vida lá. Vá abrir uma conta num banco, procure um imóvel para morar, porque depois dos 30 dias você já começa a trabalhar, então você já tem já condições de arcar com aluguel sem nenhum problema. Então, no primeiro mês, sim, alojamento e alimentação gratuitos. Depois desse tempo, já é com você, porque você já começa já o treinamento e você já começa a ganhar os seus primeiros dólares aí sem problema. Ah, entendi. E caso a pessoa queira fazer os plantões extras, né? Porque aqui a gente adora um plantão extra. Tem a possibilidade ou sempre é fechada essa escala de 3 plantões por Não só semana? pode como deve, porque eles precisam muito de enfermeiros lá. Daniela, alguns enfermeiros me perguntam se vale a pena trabalhar em 2 hospitais. Eu já adianto que não, porque você vai receber o básico nos 2 hospitais, como acontece no Brasil também, né? É muito melhor você fazer hora extra. E os hospitais estão sempre precisando, estão sempre convidando, tá? E uma coisa assim que deixa a gente aqui brasileiro chateado é porque nos Estados Unidos, somente um plantão extra de 12 horas você pode ganhar entre 700 a 1.000 dólares. 1.000 dólares, numa cotação de 5, corresponde a 5 mil reais. Então, o enfermeiro ganha aproximadamente 5 mil reais por um plantão de 12 horas extra. Ou seja, o enfermeiro ganha mais do que o piso salarial que estamos cobrando no Brasil para ganhar em 30 dias, né? 4.700 reais que estamos brigando aqui. Lá, o enfermeiro ganha isso em um dia de trabalho, um plantão extra. Então, vale a pena. Ah, então bacana. Então, já que você falou do plantão extra, quanto seria mais ou menos o salário mensal se o enfermeiro fizer o padrão dos 3 plantões de 12 horas? Então, essa é a pergunta de milhões, né? Eu sempre brinco com isso porque a finalidade é essa, né? Vou fazer isso tudo para quê, né? Quanto que eu vou ganhar? Bom, o enfermeiro americano recém-egressado está ganhando aproximadamente 80 mil dólares por ano, tá? Pode ir de 80 até 120 mil dólares por ano, depende de onde você vai trabalhar. As grandes capitais pagam os maiores salários, mas o custo de vida é um pouco maior. Cidades menores, cidades do interior, pagam um pouco menos, tá? E esse menos chega aí a 80 mil dólares. E para saber mais ou menos quanto você ganha por mês, é só pegar essa cifra, né, e dividir por 12, né? Então, se você pega 120 e divide por 12, 12 mil dólares. Se você pega 80 e divide por 12, é um pouquinho menos. Então, nós fazemos uma propaganda de divulgação em cima de 8 mil dólares, que seria uma média nacional, tá? Que pode ser mais ou menos. 8 mil dólares correspondem a 30 mil reais. Então, o enfermeiro ganha aproximadamente 30 mil reais nos Estados Unidos para trabalhar 3 plantões, 3 por 4, tá? Vale bastante a pena. Pois é. E aí, o que você falou, né? Cidade grande, o custo é maior, você vai receber mais. E assim, você que recebe, né, essas pessoas, mais ou menos o custo de um aluguel, quanto tá, mais ou Daniela, menos? Você tem ideia? é muito difícil dar uma precisão sobre isso, porque é como no Brasil, né? No Brasil temos aí mais de 200 milhões de habitantes. Então, dependendo da zona que você mora, o teu aluguel é X, Y ou alfabeto inteiro. Lá acontece o mesmo. É um país com mais de 300 milhões de habitantes. Então, não tem como eu te dar um valor específico de quanto está. Eu posso te citar 2 exemplos, né? Há pouco tempo atrás, um amigo meu estava vendo um apartamento de 2 quartos em Miami. Miami está pagando mais ou menos 110 mil dólares, tá? Por mês. Uma média. Perdão, por ano. Por ano. Quem dera fosse por mês. Por ano. Quero ir agora, 110 eu vou agora. Com certeza. Ele me disse que encontrou um apartamento de 2 quartos tranquilo, básico, tá? Sem piscina, bom, no local bom, mas básico. Estava na faixa de 2 mil dólares. 2 quartos. Eu já tenho um outro amigo que mora em Massachusetts, que mora numa casa grande e boa e paga cerca de 700 dólares, tá? Então, assim, cidades menores, salário menor, custo de vida menor. Cidades maiores, custo de vida maior também. E salários mais altos também, com certeza. Então, são os únicos parâmetros que eu posso te dar, mas o país é imenso, não tem como eu te dar uma coisa única, entende? Sim, mas aí a pessoa já tem um parâmetro aí que Miami é muito mais caro, né? E as outras cidades que você tem um preço mais em conta, assim como é no Brasil. Estão Claro. perguntando aqui, Vivi, se enfermeiros com mais de 50 anos, inclusive ela já morou nos Estados Unidos, ela tem o nível B2 de inglês, tem o certificado, já validou o diploma, está estudando, mas ela tem receio que não haja vaga para a idade dela.
Olha, tô vendo 50 anos. Tô vendo a perguntinha dela aqui. 50 anos não tem problema, tá? Porque eles não têm limite de idade. Quando eu falar para vocês de enfermagem americana, esqueçam da cultura da enfermagem brasileira. Eu tenho relatos de enfermeiros com 40 anos que foram pleitear uma vaga em um hospital de São Paulo, disseram que a pessoa estava velha para trabalhar. Desde quando uma pessoa está velha com 40 anos, gente? Só a É cultura do verdade. Brasil mesmo, né? Enfim, lá não tem limite de idade. Eles consideram que quanto mais velho, mais experiência a pessoa tem. Então não tem problema. Eu sempre respondo para os que fazem essa pergunta para mim na mentoria, você tem que fazer uma avaliação da tua saúde, né? Como é que está a tua saúde mental, a tua saúde física, e se você realmente vai ter estrutura para poder enfrentar o desafio. Tem estrutura? Vamos embora. Não tem limite de idade. Lá ninguém deixa de te contratar pelo problema da idade. Então fique tranquilo. Ela está dizendo aqui que ela tem o nível B2 por Cambridge. Esse a gente não aceita, tá? Tem que ser certificado B2 do TOEFL ou do IELTS. Tá já respondendo a pergunta dela. É porque, no caso da pergunta dela, Daniele, é porque existem alguns institutos nos Estados Unidos que aplicam essa prova de proficiência em línguas, entende? Só que nós só podemos aceitar emitidos pelo IELTS ou emitido pelo TOEFL, tá? Porque alguns conselhos de enfermagem não aceitam outros institutos. Então, somente esses dois, colega. Estou lendo a perguntinha dela aqui e já aproveito para responder. É, isso mesmo. E você está quanto tempo, Vivian, no mercado de trabalho, ajudando as pessoas? Então, na verdade, eu sou enfermeira esteta, né? Sempre trabalhei com estética Uhum. desde 2011, trabalhando com estética. Só que eu fui para a Argentina para poder fazer um doutorado e tentar fazer a medicina também. Só que eu fui até o segundo ano e nessa época aí chegou a pandemia, né? A pandemia eu perdi um monte de gente na família, né? Vocês também, com certeza, familiares e amigos, né? Minha mãe faleceu na pandemia, por exemplo. Então, a pandemia mudou um pouquinho os meus planos. E como eu já estava na Argentina, com contato com colegas lá, e eu falo fluentemente o espanhol, eu comecei a fazer o processo com o Grupo NEST. A princípio, né, consegui iniciar o processo com eles e depois eles me contrataram para representar o Brasil, porque a empresa ela é multinacional. A sede fica em Chicago, temos um escritório na Colômbia, temos um escritório no México e agora também temos um escritório na cidade de São Paulo, tá? Então, eu estava na Argentina, a empresa me perguntou se eu tinha interesse em voltar. Para mim seria muito mais fácil voltar para o Rio de Janeiro, né, que é meu habitat natural, mas Sim. pediram para poder abrir o consultório, perdão, o escritório aqui. Então, agora eu trabalho exclusivamente com eles, vou completar um ano na companhia, a companhia é imensa, né? Atendemos enfermeiros do mundo inteiro, estamos fechando um contrato até com Taiwan agora, né? Para levar enfermeiros lá para os Estados Unidos, mas eu particularmente estou com eles há um ano mais ou menos, vou fazer um ano. E eu trabalho de forma exclusiva com eles. Sigo ainda enfermeira esteta, mas o foco agora é a preparação e recrutamento desses enfermeiros. E também estou me preparando para ir para os Estados Unidos. Tá? Também estou no processo. Ah, então tem um ano que você está nesse mercado, né? Sim, Que um antes ano. você trabalhava. Tá. E gente, quem quiser, vai deixando as perguntas aí na caixinha, que a Vivian vai respondendo para vocês, tá bom? O enfermeiro precisa ter alguma especialização também? Ou ele só tendo a formação dele como na faculdade, enfermeiro, ou precisa de ter mais alguma pós-graduação? Não, na verdade, a exigência mesmo é você ter, porém ativo, né, matrícula ativa no conselho de classe, e ter experiência na área hospitalar assistencial. A experiência voltada para os cuidados diretos ao paciente. Só aceitamos enfermeiros com experiência, Daniele, e não é porque queremos, é porque é uma exigência dos hospitais. No momento, por exemplo, não temos nenhum hospital que esteja aceitando enfermeiros sem experiência. Então, pelo menos um ano de experiência na área hospitalar assistencial. Aceitamos também enfermeiros que são docentes da prática, porque o enfermeiro que é docente da prática, ele está ali atuando, né? Sim. Aceitamos enfermeiros que trabalham com home care também, porque também aplicam cuidados ao paciente de forma direta, né? Mas enfermeiros da atenção básica, enfermeiros docentes de sala de aula, enfermeiros estetas, assim como eu, precisam correr atrás da prática profissional assistencial, tá? Os enfermeiros que são técnicos em enfermagem, a experiência como técnico em enfermagem também é aproveitada.
tá? A gente aproveita essa Nossa, que experiência também. bacana. A gente Que tem bacana. casos... Porque aqui no Brasil a gente nem aceita, né? Não, não. Você tem que ter a sua experiência realmente como enfermeiro. Então, realmente, quem sabe o inglês, ela está aqui ó, te agradecendo. Te fez a pergunta por que que você não foi para os Estados Unidos, você já respondeu, né? Breve. Em breve. Eu pretendo aplicar para 2024, para o final de 2024. Porque depois que eu aprendi espanhol, meu inglês está enferrujado. Eu estou desenferrujando o inglês e vou aplicar para 2024, para ter um tempinho para me preparar melhor, organizar a vida. Porque essa, Daniela, na verdade, pode ser a decisão mais importante de nossas vidas, né? Então tem que ser com calma, com tranquilidade. E uma vez que você vai, dificilmente você vai voltar, né? Só turismo. Só turismo. É verdade. Aqui é muito difícil, né, em questão salarial, como você falou. Antes, heróis no Covid, depois um tapa nas costas e um chute na bunda, né? Porque o que foi de enfermeiro demitido, muita gente, né? E fora outros que a gente perdeu, eu perdi muitos amigos trabalhando no Covid, bem complicado. E aí a gente vê como eles querem que até assim a experiência como técnico, eles estão aceitando, um ano de experiência, e aqui é tanta burocracia para aceitar e precisando tanto, né? Com um quadro reduzido de funcionários, uma sobrecarga no trabalho, você fazendo aí o trabalho de dois, três colegas, Claro, complicado, claro. né? Por isso que eu falo, esqueçam da cultura brasileira quando falarmos de enfermagem em Estados Unidos. Esqueçam dos salários, melhor nem comentar. Esqueçam da subvalorização, esqueçam da escassez de materiais e insumos para trabalhar. Esqueçam disso. Lá os enfermeiros são altamente respeitados, tá, pela sociedade. Muitos estão dentro da política, muitos são donos e diretores de hospitais e clínicas. Então, esqueçam isso. Lá, por exemplo, não existe a competição entre médico e enfermeiro, não existe isso. Medicina e enfermagem trabalham de forma paralela. A enfermagem, na verdade, eles nem se preocupam em quanto que o médico ganha. Porque como o enfermeiro ganha bem também, ele não está nem aí. Ele também tem um salário digno de acordo com a sua especificação e a sua responsabilidade, né? Coisa que não acontece no nosso país. Então, esqueçam da Verdade. cultura brasileira, esqueçam disso. Eu fui recentemente, né, num mini congresso que eu fiquei apavorada quando a enfermeira ela só atacava o médico e eu fiquei assim bem assustada, porque a gente não tem necessidade disso, né? Cada um tem o seu quadradinho e é muito bom ver que eles trabalham em parceria, Claro. sem essa situação de querer atacar o outro, né? Que é bem complicado. Ah, tem outra pergunta aqui, Vivian. Se a residência ela pode contar como experiência. Pode. A residência pode, porque na residência você atua realmente, né? A residência pode. Pós-graduação, lato sensu comum, não. Especialização comum, não. Nem o estricto sensu, no caso, né? Mestrado e doutorado não contam como plus. Que conta realmente a tua prática assistencial voltada para a área hospitalar. Como na residência os enfermeiros trabalham, né? Fazem a prática, conta também como experiência. Estágio voluntário conta. Qualquer atividade que você venha fazer dentro do hospital, dentro da área da enfermagem, que totalize pelo menos um ano, já é suficiente para que a gente consiga inserir vocês no mercado de trabalho sem grandes problemas. Uhum. E tá fazendo aqui, ó, a outra pergunta. Na área de oncologia, se é possível ir. É possível, sim. É possível. A oncologia está dentro de 60% das áreas mais que tem maior oferta. Como também acontece no Brasil, né? Tipo, clínica médica, clínica cirúrgica, oncologia, são áreas de maior abrangência. Então, corresponde a 60% das vagas que nós temos, que são oferecidas, né, de forma geral. Então, pode sim. Se Uhum. tiver experiência, tranquilo. E assim, sempre o enfermeiro vai para uma emergência ou ele consegue ir diretamente para um setor específico quando ele já tem a especialidade de tipo um setor de cardiologia ou oncologia? Então, se ele tiver a experiência, sim. A especialização não, a especialização na hora que você é contratado, ela não conta muito. O que conta é a tua experiência realmente. Então, se eu sou uma enfermeira, por exemplo, da oncologia, que tem prática nesse sentido, quando você termina o processo, a gente vai avaliar que hospitais estão com vagas abertas e que atendam ao seu perfil. Então, tendo um hospital com vagas abertas nesse setor, nós vamos apresentar para o candidato. Olha, temos o hospital tal, tem vagas para o setor no qual você tem experiência, te interessa? Se o enfermeiro falar que sim, a gente vai apresentar o currículo dele no hospital, vai fazer uma apresentação prévia, né? Esse também é um dos nossos papéis.
representar o enfermeiro nos Estados Unidos. Então, se o hospital se interessar pelo enfermeiro, né, vai ser agendada uma entrevista. Então, tanto o hospital quanto o enfermeiro já têm informações prévias um do outro. Então, a gente tenta buscar sempre a prática que o enfermeiro tem e buscar a vaga que esteja disponível para ele. Por isso também que ele não é obrigado a aceitar a primeira vaga, né? Porque se aparece uma primeira vaga que é o que eu não curto muito, então não é o momento, você pode esperar uma segunda oportunidade. Eu já te adianto que quase todo mundo aceita a primeira vaga, tá? Porque o pessoal está tão estressado, já aprendeu inglês, fez exame, se estressou e quer ganhar logo seus dólares, né? Então o pessoal aceita a primeira vaga, mas não é obrigatório, pode esperar um pouquinho. E depois o profissional ele consegue mudar de unidade, de hospital, se ele quiser? Então, quando o hospital te contrata, você tem um contrato de trabalho, tá? Com o hospital. Como o hospital paga seu visto, processo imigratório, passagem aérea e tudo mais, você também tem uma dívida, entre aspas, com esse hospital, afinal de contas, ele pagou tudo para você ir. A única coisa que o hospital exige do enfermeiro é um contrato de trabalho de 3 anos, tá? De 36 meses. O hospital não vai descontar nenhum dólar do seu pagamento porque investiu dinheiro em você, não, tá? Só que ele pede um tempo de fidelidade de 3 anos. Então, dentro desse período, eu vou trabalhar para o hospital, nos setores que me forem designados. No geral, se eu tenho uma experiência em neonatologia, muito provável que eu fique esses 3 anos na neonatologia. Agora, se eu tenho experiência em clínica médica, pode ser que eu vá para a clínica cirúrgica ou alguma outra coisa, porque é um pouco menos específico, na verdade, né? E o tempo de contrato com esse hospital são de 3 anos. Depois de 3 anos, o seu contrato com o hospital segue, porque ele é permanente, mas o tempo de carência termina. Então, você tem a opção de seguir trabalhando nesse hospital ou trabalhar em outro hospital, se for do seu interesse. Então, a dinâmica funciona dessa forma. E se você sair antes dos 3 anos, tem alguma multa? Tem. É como no Brasil, né? Se eu alugo um apartamento ou uma casa, eu tenho um contrato. Se eu entrego antes, eu pago multa. Nesse caso, é a mesma coisa, né? Porque o hospital ele injeta uma grana muito alta nesse enfermeiro, é um investimento muito alto. Então, se o enfermeiro quiser vir antes, quebra de contrato gera multa. Então, tem que cumprir realmente os 3 anos com o hospital. Senão tem que devolver o dinheiro que o hospital investiu no enfermeiro. É justo, né? É justo. Justo. Muito justo. Mas pode ser dúvidas, né? Das pessoas às vezes aceitam primeiro e depois chega lá quer mudar de lugar, então já sabe que pode pagar uma multa. Tem outra pergunta aqui. Acabei de me formar e vou pegar o meu Corém em breve. No caso, preciso ter 1 ano de experiência porque o curso tem o estágio obrigatório em rede de hospital. Não conta, correto? A carga horária que você tem dentro da faculdade para a sua formação, ela não conta, tá? O que vai Tem que ter contar 1 ano ainda de experiência. Exato. O que vai contar para você como experiência é o que você fizer extra faculdade. O que está dentro da carga horária da faculdade não conta como experiência. Só o que estiver fora disso. Então, como eu falei, estágio voluntário, não sei, conhece alguém que tem uma clínica, alguma coisa, que trabalha em home care, qualquer forma de experiência assistencial, ela é aceita, tá? Ela está perguntando em relação ao Corém, né? Ela vai se formar ainda, vai pegar o Corém. Daniela, eu oriento o seguinte, se você já sabe falar inglês e ainda vai pegar o seu Corém, resolva isso primeiro para depois começar o processo. Por quê? Porque se você já sabe inglês, você já vai entrar direto nos cursos preparatórios, né? Então vai ser muito rápido o teu processo de validação, vai ser mais rápido do que uma pessoa que não sabe inglês ainda, tá? Então, uma pessoa que não sabe inglês, mas está no último ano, faltando poucos meses para se formar, você pode iniciar o processo sim. Tá? Porque você ainda vai levar cerca de 1 ano e meio para poder aprender esse inglês. Então, você tem tempo suficiente para se formar, tirar a tua matrícula de enfermeira e conseguir, né, esse tempo de pelo menos 1 ano de experiência. Entende? Que é mais ou menos a pergunta que a colega fez aqui. Enquanto ela está como acadêmica de enfermagem, se ela conseguir outros estágios extracurriculares, esses não poderiam valer? Pode. Aí sim, se for extra faculdade, sim. Se for extra faculdade que comprove que tem a prática assistencial, pode sim. Então, Alissa, se você tem aí alguém, né, que você possa fazer os seus estágios, e se você já tem inglês, já corre, né? Depois a Vivian vai deixar aqui o Instagram dela caso você tenha mais dúvidas. Mas se você já vai pegar o seu Corém e você tem possibilidade de fazer estágios extracurriculares, já
adianta o seu processo, né, Com Vivian? certeza. Ah, A gente teve a experiência do técnico auxiliar de enfermagem, então não tem nenhum problema. aqui, ó, falou aqui que achou a possibilidade de ir para uma área específica, né, bem bacana. Se aceitar a vaga, na- calma aí. A possibilidade de ir direto para uma área específica da qual ela tem experiência, sem ter que aceitar a vaga na emergência. Isso daí ela gostou, né? Que não precisa ficar numa vaga de emergência, que às vezes, né, a pessoa já tem ali a especialização, já tem ali o trabalho, e aí tem que ir para emergência, né? Eu também já quero fugir da emergência. Mas, Daniela, na Prefiro verdade, setores fechados. o negócio é você entrar no hospital. Porque depois que você entra no hospital, seja a tua porta de entrada a emergência, a clínica médica, a UTI, não importa. Uma vez que você entrar no hospital e você ganhar experiência lá dentro e até fazer amizades, depois você consegue mudar para o setor que você quiser, né? Porque, gente, as redes hospitalares nos Estados Unidos são indústrias imensas, né? São instituições com muito dinheiro e com potencial muito forte, né? São todos grandes, né? A maioria, a gente vê até nas fotos aí, é tudo grande. Então, tem setores diversos. Então, pode ser que depois que você entre, você consegue lá dentro mudar de setor. De hospital, não. Porque uma vez fechado o contrato com aquele hospital, você tem que cumprir os 3 anos. Agora, o setor, você consegue ir lá dentro. Acho que não tem nenhum problema nesse sentido, porque no teu contrato, eles vão te contratar para trabalhar para o hospital. Eles não vão especificar que você tem que ficar naquele setor durante 3 anos, entende? Entendi. E, Vivian, então, esse período aí, quando a pessoa entra em contato com vocês, até sair documentação, é quanto tempo mais ou menos? Então, Daniele, como eu falei, a primeira barreira é o inglês. Quem já sabe inglês, a gente consegue em mais ou menos 16 meses, talvez até um pouco antes, tá? Por que acontece isso? Porque tudo demora, gente. Por exemplo, para quem não sabe inglês, você vai levar um tempo para poder aprender inglês. Isso é uma coisa muito individual. Tem gente que aprende muito rápido, tem gente que tem muita dificuldade. Então, depende da pessoa. Depois que você aprende o inglês, tem que fazer o preparatório para poder fazer o exame de proficiência, né? Que é o exame que vai mostrar se você tem aquele nível intermediário B2 de inglês. A média que a gente tem são de 3 meses de preparatório. E como eu te falei, tem gente que consegue antes, tem gente que demora um pouco mais. Isso é só uma média. Paralelo a isso, você precisa estudar para passar no NCLEX, que é o exame que vai te dar a licença para trabalhar de forma legal nos Estados Unidos. Nós temos uma equipe de tutores do próprio grupo NEST que dá aula sobre isso, te prepara para que você consiga passar nesse exame. Aí vamos colocar entre 3 a 6 meses. Tem gente que consegue antes, tem gente que demora um pouquinho mais, tá? Então a gente calcula esse processo aí em mais ou menos 18 meses, tá? É uma média. Tem gente que consegue antes, como eu falei, tem gente que demora um pouquinho mais. A grande trava é o inglês. Você conseguindo falar inglês é um pouquinho mais rápido. Depois que você já tem todo esse processo e o hospital vai te contratar, você ainda vai passar pela entrevista, tá? E depois que tudo está certo, já tem um contrato de trabalho, existe o processo migratório, né? Porque quem vai dar autorização para que esse cidadão brasileiro vá morar em outro país e trabalhar em outro país, não é o hospital e não é a assessoria, é o processo migratório em si. Precisa passar pelo consulado, precisa passar pela migração. E esse processo migratório, ele também demora um pouco, uma média de 3 meses a 5 meses, mais ou menos. Tá? Então, a burocracia da migração a gente não controla, né? O pessoal que já tentou tirar visto de turista aí para os Estados Unidos sabe o tempo que demora. Então, esse que é o grande problema. Se a imigração fizer rápido, num período aí de 3 meses, calculamos que o enfermeiro consiga ir no espaço de 2 anos para tudo isso. Porque depois que a imigração dá ok, o enfermeiro já pode partir sem nenhum problema. Então, fica assim, todo o processo preparatório, a aprovação nas provas e depois passar no processo migratório. E o processo migratório vai ser o que vai te dar o visto, né? Para que você possa viajar para os Estados Unidos. Então, a gente calcula mais ou menos 2 anos ou menos, tá? Não costuma demorar muito mais que isso, não. A menos que você leve mais tempo para poder aprender o inglês e passar nas provas. Por isso que eu vou aplicar para o final de 2024. Eu tenho plena convicção de que eu vou levar um tempo para poder me preparar ainda, especialmente porque a gente trabalha, tem outros compromissos, né? Enfim, mas aproximadamente 18 meses a 2 anos, você já consegue estar trabalhando nos Estados Unidos com dedicação, sem problema. Então, você falou sobre o trabalho. Agora, por exemplo, se uma pessoa tem interesse de fazer
igual a gente tem aqui no Brasil, a residência lá nos Estados Unidos, vocês conseguem também, que se for só para fazer a parte dos estudos e voltar, ou só para trabalho? Só para trabalho. Só para trabalho. Porque você vai fazer todo o processo para tirar a tua licença para trabalhar. E quando o hospital só vai pagar tudo isso para você porque você vai trabalhar para ele. Entende? Se você quiser fazer todo o processo e não quiser ir trabalhar, você também pode, mas para que vai servir uma matrícula de enfermeira ficando no Brasil, né? Não tem, de enfermeira americana, no caso, ficando no Brasil. Não tem muito sentido, né? Mas para que o hospital pague isso tudo para você, você tem que trabalhar, ter um contrato com o hospital. É, assim, diferente da medicina que um monte de gente acaba fazendo a residência lá, às vezes volta para cá, né? Na Aí verdade, nada que a não. gente. Na verdade, não. Na verdade, para os médicos é muito mais complicado entrar nos Estados Unidos do que para o enfermeiro. Muito mais complicado. Porque os enfermeiros são quase uma questão de emergência sanitária. Então, o governo dá uma série de benefícios e de vantagens para que o enfermeiro seja contratado. O médico não consegue validar de forma tranquila lá, não. O processo é bem complicado. Inclusive, tem muitos médicos que buscam, né, me procuram. Ah, vocês não fazem validação para medicina? Não fazemos. Aliás, não fazemos para nenhuma outra categoria profissional, no momento. Somente para enfermeiros. Porque como eles têm essa emergência desses profissionais, eles facilitam um pouquinho a nossa entrada. Então, é um pouco mais Ah, complicado para os médicos. que bacana. Então, qual a sua dica para quem viu a sua live, gostou? Qual a dica aí que você tem para os enfermeiros? A primeira dica que eu tenho é o seguinte: está cansado de ser desvalorizado? Quer trabalhar num país que te respeita como profissional? Principalmente no bolso, né? Porque enfermagem por amor não paga nosso cartão de crédito, como eu já falei, né, gente? A gente ama, mas precisamos de um salário que seja compatível com a nossa responsabilidade, com a nossa importância, né? Enfim, está cansado disso? São mais de 30 anos lutando por 30 horas, por piso salarial. Eu, sinceramente, não sou uma pessoa pessimista, muito pelo contrário, mas eu não vislumbro muita melhora para a gente nos próximos anos. Mas, enfim, eu, por exemplo, como enfermeira, já tomei a minha decisão, tá? Então, a primeira coisa, namorar, noivar e casar com inglês, tá? Dormir com inglês, acordar com inglês, evitar as distrações para que você possa aprender inglês. Esqueçam de Instagram, Facebook, é dedicação, tá? Para poder aprender a língua. Então, a primeira dica que eu dou, primeira coisa é a decisão. Quero mudar minha realidade de vida? Quero investir realmente? Porque, Daniele, isso é um investimento, né? Você está investindo no seu futuro, né? Só com a garantia de ter um emprego compatível, né, com a sua responsabilidade, ganhando aí em média de 8 a 9 mil dólares, isso é garantido, não tem nenhum problema. Então, a primeira coisa, quero mesmo? Então, eu vou enfrentar o inglês. Começa a estudar o inglês ontem, né? Quem está na faculdade ainda aproveita para poder aprender inglês. E depois nos procure para que eu possa dar uma assessoria mais pessoal, tá? Porque aqui no Instagram é generalista, né? Para que eu possa orientar de forma mais pessoal a esse enfermeiro. Então, a primeira coisa é a decisão. Quero ir. Inglês. Se preparar para as provas e contar conosco para poder ajudar vocês aí nessa empreitada. Uhum. E essa assessoria tem um valor, Vivian? Tem, mas o valor eu só posso informar nas nossas reuniões. Porque existem outras assessorias também, tá? Só que eu já te adianto. Não existe no Brasil, e eu falo com propriedade, nenhuma outra assessoria que ofereça os mesmos benefícios que a gente. Aí, se alguém encontrar, pode mandar aí, porque não tem. Na verdade, no Brasil não existem assessorias, pelo que eu saiba, que são direct hire, que contratam de forma direta, que levam enfermeiro para trabalhar diretamente com o hospital, né? Nós não somos cooperativa. E nenhuma assessoria tem o curso de inglês, nenhuma assessoria tem o preparatório para o B2, nenhuma assessoria tem o preparatório para o NCLEX, né? Nós damos todo o arcabouço teórico, todas as ferramentas para que esse enfermeiro consiga concluir o processo, né? Estamos preparados para pegar o enfermeiro em qualquer nível que ele esteja, né? Desde que já tem tudo pronto, até os que são zero em inglês. Então, não existe no Brasil competição para a gente no momento. E eu falo com propriedade, né, gente? Sou enfermeira também, antes de mais nada, né? É verdade. E vocês têm escritório em São Paulo? Sim. Mas aonde que vocês têm escritório? Então, fica na Joaquina Ramalho, 408, na Vila Guilherme. Fica próximo ao Tietê. Fica longe, não. Pertinho. E se quiserem vir O aqui escritório visitar... é aqui no Brasil, mas a sede principal é em Chicago, né? Que você estava falando. Sim, Daniele, porque o processo é todo feito online, na verdade. Você resolve tudo online. Tudo. As principais provas e tudo mais. Existe uma prova, que é o NCLEX, que eu te falei, né? Tudo você consegue fazer em território brasileiro. O NCLEX, por exemplo, é uma prova presencial.
Você pode fazer nos Estados Unidos, mas também pode fazer aqui na cidade de São Paulo. Então, a nossa opção por São Paulo também foi estratégica. Como aqui se faz o NCLEX, né, o enfermeiro vai ter que vir aqui para fazer, se for necessário, eu estarei aqui para poder receber esse enfermeiro, para poder recepcionar esse enfermeiro. E também os nossos colegas dos países hispanohablantes, né, os que falam espanhol, porque eles vão vir preparados para o inglês, né, mas não sabem português. Então, se puder ajudar os colegas nesse sentido, eu também estarei aqui. Então, a opção por São Paulo foi estratégica. Mas o processo é todo feito online, tá? E somente a prova que é presencial tem que vir aqui em São Paulo. Ah, entendi. Mas a empresa de vocês também tem escritório em outros locais aqui na América Latina, só aqui no Brasil mesmo? Então, Daniela, nós somos multinacional, trabalhamos com mais de 10 países. Então, nós não temos como abrir escritório em todos os países. As multinacionais geralmente não têm isso, né? Elas escolhem os países-chave e montam seu escritório lá. Nós somente montamos no Brasil, porque o nosso país, além de ser o maior da América Latina, né? E eu também tinha essa boa disponibilidade de tempo, para dar um pouquinho mais de segurança para esse enfermeiro brasileiro desconfiado, que ainda tem gente que pergunta, né? Se somos tráfico de pessoas, se somos empresas que querem vender inglês. Ah, a gente escuta de tudo. Então, a gente está aqui para poder receber de forma física, se for necessário, tá? Mas, adianto, todo o processo é feito de forma online. Então, só elegemos o Brasil por conta disso. Então, temos um escritório no México, outro na Colômbia, a sede em Chicago e agora um escritório em território brasileiro. Ah, que bacana. O Rodrigo está perguntando aí mais uma vez, aí se você quiser responder, se vocês oferecem o curso de inglês. Sim, oferecemos o curso de inglês do básico, do enfermeiro que só fala hot dog, até o nível intermediário B2. Exatamente, exatamente. Até o nível intermediário B2, que é a exigência para que você consiga seguir com os trâmites. Temos sim. E quer deixar mais um recado para o pessoal, Vivian? Bom, não sei se você vai passar depois por escrito, né, na descrição aí as redes sociais, né? Quem quiser me encontrar no Instagram é Vivian Barbosa, _RJ. A única que trabalha com estética com esse nome acho que sou eu, então não é muito difícil me encontrar. É que o pessoal já está aqui curioso, já perguntou umas 3 vezes o seu Instagram, como falar com você, então já estou adiantando. Então repete para a galera. É Vivian Barbosa, _RJ. Quem quiser me mandar mensagem pelo WhatsApp, eu também respondo, tá? Te falo o número. É 24, BBB de Petrópolis. Então, 24 98803 3885. Eu vou colocar todas as descrições na sua foto, e aí a galera que puder curtir, né, falar com os outros também, né, com os outros amigos que tenham interesse, porque é como a gente já falou, né, que é uma sobrecarga de trabalho, uma escala super apertada, as redes privadas aí negando o nosso salário, falando que não tem dinheiro, uma escala de 12 por 36, que é uma escala muito perigosa, que tem uma sobrecarga, um cansaço, né, físico muito grande. E aí, como a Vivian falou, 3 plantões de 12 horas, né, Vivian? 3 Então plantões vale de a pena 12 a gente horas. pensar, né? Uma outra coisa que é legal comentar também, Daniele, que a gente está falando, né? Acabei esquecendo de falar. Nos Estados Unidos, eles gostam do enfermeiro que queira progredir, tá? Quanto mais você investe tecnologicamente, cientificamente no seu aprendizado, mais eles te apoiam. O hospital, além de todos os benefícios normais que qualquer instituição de trabalho, né, oferece, eles também oferecem, né, por ano, um valor de $5.000 que fica somente para que o enfermeiro possa estudar, tá? Você pode usar esse valor para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, curso livre, o que você quiser. E esse valor não é descontado do seu pagamento, tá? Ele fica lá. Você pode usar ele para poder estudar. Lembrando que você trabalha 3 plantões e folga 4. Você pode aproveitar esses 4 plantões para poder fazer pós-graduação, gente, usando esse dinheiro sem precisar de tirar do teu salário, né? Então, além dos 3 plantões trabalhados e 4 plantões de folga, um salário aí de 80 a 120 mil dólares por ano, você ainda tem esse benefício, né, de poder estudar sem precisar de pagar do seu salário. Ficam $5.000 só para você poder utilizar com isso. Eu acho bem legal essa valorização, né? É verdade, aqui é difícil até para a gente conseguir uma liberação para fazer uma prova, às vezes, chegar um pouquinho mais atrasado.
é muito complicada, né? Porque eles não valorizam, né, o profissional e é muito difícil. E aí a gente está vendo uma nova realidade e está sendo muito bacana essa experiência aí, o que você está conversando, o que você está passando para a gente, Vivian. Fiquei encantada, porque assim, muitas pessoas realmente não conhecem, né, o trabalho do enfermeiro fora, tem esse medo, né, de tráfico de mulheres, tráfico de órgãos, né? Tudo, tudo, Acho que tudo. você já deve ter ouvido de tudo, né? Claro, claro. Quer deixar um último recado? Bom, o primeiro recado é que nós não somos tráfico de mulheres, tráfico de drogas, curso de inglês. Nós somos uma empresa super séria, com mais de 30 anos no mercado de trabalho americano. Agora também, né, com o nosso trabalho aqui no Brasil, com o escritório presencial aqui. Então, o recado que eu deixo é como eu comentei antes. Está cansado? Quer mudar a sua realidade? Não vislumbra melhores oportunidades de trabalho no Brasil? Então, olhe acima dos muros hospitalares. Pense nisso como um investimento. Você não investe num carro, você investe numa casa, então invista no seu futuro. Pelo menos é uma coisa garantida. Você não vai lá para tentar uma vaga, você já vai com um contrato de trabalho em mãos, tá? E uma outra coisa, Daniele, eu jamais colocaria a minha cara, né, o meu currículo em algo que eu não acredito. E eu também pesquiso muito, então por isso que eu falo com propriedade. Vale bastante a pena e nós estamos aqui para poder ajudar vocês nesse sentido, ok? Uhum. Porque o grupo oferece tanto assessoria e se a pessoa quiser visitar vocês, também pode, Pode. Vivian. Ou Pode. Basta agendar comigo, né? Tem que ser por agendamento, porque eu trabalho bastante, né? A maioria eu atendo de uhum. forma online, mas já vieram enfermeiros aqui, não tem nenhum problema não. É só me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. A gente agenda e vocês vêm aqui bater um papo, tomar um café, conhecer um pouquinho mais também do nosso trabalho, né? É legal. O brasileiro ainda gosta, né, desse contato pessoal, então a gente está aqui para Sim. isso. São muitos medos e muitas coisas que colocam na cabeça do ser humano, e aí o medo, né, sobressai e as pessoas ficam aí. Ah, será que é uma empresa que vai me levar para algum lugar errado? É muito difícil, né? Mas que bom que vocês recebem, vocês fazem esse acolhimento com a galera da enfermagem. E fiquei muito feliz. Ainda tem uma última pergunta. Você quer responder, Vivian? Entrou aqui, ó. O que ela está perguntando? Se Algo tem importante. sobre aposentadoria americana. Então, outra informação importante para passar para vocês. Nós do Grupo Nest, além das mentorias 5 vezes por semana, ministradas por mim ou pela nossa representante explicando o processo para vocês, nós também temos todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, seminários importantíssimos direto dos Estados Unidos para poder melhorar ainda o conhecimento desse enfermeiro, tá? Está no idioma inglês, no idioma espanhol e também em português para os enfermeiros brasileiros. A colega está perguntando sobre a aposentadoria americana. Nós temos um seminário somente falando sobre isso, tá? Temos um contador que fez uma palestra conosco explicando quais são os principais impostos pagos pelos enfermeiros. E, se eu não me engano, na sequência das semanas, nós vamos ter um outro seminário falando sobre isso, especialmente sobre a parte de aposentadoria, porque tem muitas dúvidas nesse sentido, né? Então, eu oriento, para ter informações mais específicas, para assistir esse seminário. E o seminário também fica gravado no nosso canal no YouTube. Então, se o enfermeiro está de plantão e não consegue entrar, participe dos nossos grupos, entrem no link e vejam a quantidade de seminários que nós temos à disposição dos enfermeiros. Temos um que eu até tenho que comentar, gente, sobre uma enfermeira colombiana que trabalha nos Estados Unidos como enfermeira há anos, e ela é enfermeira anestesiologista, né? Não sei se vocês sabem, mas existe essa especialização nos Estados Unidos, onde o enfermeiro faz a especialização e trabalha como anestesista. Então, ela está lá dando o depoimento dela, explicando o que ela teve que fazer para conseguir seu título, né? E são dicas, assim, de uma outra realidade da enfermagem, né? Então, assista ao nosso canal no YouTube. Ah. E entrou outra pergunta: quais os estados que a empresa mais encaminha enfermeiros? Então, essa resposta é um pouquinho longa. Por quê? Porque nos Estados Unidos existem algumas empresas que fazem esse processo de validação, tá? Uma das empresas mais antigas e mais conhecidas é o Sidney F.Ness. Ela atende todo o território americano. Nós não trabalhamos com a Sidney F.Ness, trabalhamos com uma outra empresa chamada Joseph Cione. A Joseph Cione tem uma quantidade de estados específicos, se eu não me engano, são 34 estados, tá? Se eu não me engano, que eles fazem o processo de validação. Nós não trabalhamos com o Sidney F.Ness e sim com a Joseph Cione, porque o Sidney F.Ness demora quase um ano para poder validar o diploma de um enfermeiro, né?
E o enfermeiro ficar esperando 1 ano é muita coisa. Já a Joseficina está demorando em faixa de 1 a 3 meses. Então é um pouquinho mais rápido, tá? Então, um colega que tem interesse em relação a saber disso, me manda uma mensagem depois pelo WhatsApp que eu passo a relação dos estados que nós trabalhamos. E também temos o nosso site, e no nosso site também tem a relação de hospitais que são conveniados ao Grupo NEST. E ele perguntou sobre o custo, que você também já respondeu, né, na live, se você quiser só dar uma pincelada antes da gente encerrar. Então, ela está perguntando se a empresa é um sponsor. Se ela está me perguntando isso, é porque sabe, já deve ter pesquisado sobre o processo, né? Porque sponsor é quem contrata. Nós não somos sponsor, nós não contratamos vocês, nós não somos cooperativa. Nós preparamos e recrutamos. O seu sponsor será um hospital. Então, quem te contrata é um hospital. Nós somos direct hire, né? Contratantes diretos. Se custeia todo o processo? Não, o processo é custeado pelo enfermeiro. Aprender inglês é com o enfermeiro, fazer os preparatórios é com o enfermeiro, a inscrição nas principais provas é com o enfermeiro, é tudo com o enfermeiro. Quando você tem todo esse processo pronto, aí sim, o hospital te chama para trabalhar e ele paga tudo. Paga processo migratório, paga passagem aérea, paga o seu visto, 1 mês de assimilação sem trabalhar e depois o seu estágio lá, o seu estágio não, o seu treinamento, ok? Ótimo. Vivian, eu adorei essa conversa, eu achei maravilhosa, tirou muitas dúvidas, acho que a galera também gostou, que deu para tirar bastante dúvida com você. Queria muito agradecer essa oportunidade de você ter dado essa 1 horinha para gente. Muito obrigada a todos que participaram aqui da nossa live. Na quinta-feira a gente vai ter uma nova live, aí a gente vai falar sobre enfermeiros na Alemanha e na outra semana a gente vai falar sobre assédio no trabalho. Então, eu queria muito te agradecer, Vivian, a todos que participaram com a gente até esse momento. Eu vou colocar todos os endereços, os telefones. Você quer falar sua página no YouTube? Então, a página é um link, né? Aí você coloca lá Tenest Group e você vai encontrar a página, né? Mas é um link, então não me lembro o link de cabeça. Mas depois entra em contato comigo que eu mando o link direto para o pessoal poder entrar, tá? E Daniele, desde já eu agradeço aí a tua disponibilidade de abrir o tempo aí para a gente explicar, né? Só que é muita coisa, são muitos detalhes. Na live a gente tem que dar uma resumida, não tem jeito, né? Muito obrigada, tá? É verdade, é verdade. Vamos dar aquele sorriso agora para a galera dar um print e depois colocar lá nos stories. Isso. Congelou. Obrigada. E aí eu vou colocar todos os detalhes e quem quiser segue lá a página da Vivian, né, e da empresa. Gente, uma boa noite para vocês, uma boa semana, que daqui a pouco a gente já está no nosso final de semana, sexta-feira. Muito obrigada, Boa Vivian. noite. Vou encerrar aqui a nossa live e um beijo no coração de todos vocês que ficaram com a gente até agora. Boa noite, obrigada.